Como ganhar cartoletas na segunda rodada do Cartola? Nesse vídeo eu vou te mostrar esse simulador aqui, que quando você coloca o preço e a pontuação do jogador na rodada 1, ele mostra o mínimo para valorizar. Vou montar um time completo, pensando em valorização e passar dicas em todas as posições, focado em pontuar, mitar e ganhar cartoletas na rodada 2 do Cartola FC 2026. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar da rodada 2 do Cartola. Mas antes, quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O aqui do canal é o Cartola FC, mas sempre focado em números, estatísticas, para aumentar o seu potencial de mitada. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. A gente tem 2 vídeos por semana e lives aí nos fechamentos de mercado, beleza? E bom, antes da gente falar da rodada 2, a gente mostrar essa questão da valorização, eu sempre gosto de mostrar nosso desempenho na última rodada, que não foi muito legal, tá? Fizemos 64,56 pontos, foi acima da média dos cartoleiros, mas acho que dava para ser um pouco melhor. Eu não engano ninguém aqui, eu sempre trago transparência nas pontuações que eu faço, tá? Até que foi uma boa valorização, 8 cartoletas, mas eu gosto de falar das coisas que deram certo e deram errado. E, cara, eu acho que, claro, o Lúcio Acosta deu bastante certo, o Renato Kaiser também deu bastante certo. A gente fez aquela apostinha no Arrascaeta tentando se diferenciar. Eu acho que assim, deu errado, mas não deu tão errado, tá? Era um risco previsto. Tanto é que a gente colocou o Mateuzinho na reserva de luxo e ele salvou um pouco. Agora os erros foram o Serna. Eu devia ter colocado o Canóbio, já que eu não tinha um reserva de luxo. O Canóbio é um cara que entrega mais média básica do que o Serna. E o técnico, cara, eu devia ter tido uma pecinha do Vitória. Eu não tive nenhum defensor do Vitória e acho que isso deu uma puxada para baixo. Cara, se a gente tivesse, ao invés do Paulo Pesolano, um técnico do Vitória, e tivesse trocado o Serna pelo Canóbio, a gente já teria chegado perto dos 80 pontos, né? Que seria uma pontuação bem interessante aí para a rodada. Mas faz parte, eu sempre falo com a gente aprender com os erros e seguir melhor na próxima, né? Então, deixa aqui nos comentários como é que foi a sua pontuação, se você conseguiu ganhar cartoletas, e também como é que você terminou o mês, tá? Eu terminei prata 2, mas assim, foi só uma rodada, né? Nosso normal é terminar ali perto de ouro 3 e tudo mais. Comenta aí como é que foi a de vocês, beleza? Então, bora lá, falar da próxima rodada. Então, assim, a gente tem essa questão da valorização, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Mas antes, eu gosto sempre de falar dos jogos que a gente tem na rodada. E, primeiro detalhe importante, a gente tem um jogo a menos, tá? Atlético Paranaense e Corinthians não vale para rodada. O Corinthians vai jogar pelo Paulistão, esse jogo foi adiado, não vai contar, tá? Então, a gente vai ter 9 jogos. E de dois, a gente vai ter escalação. Flamengo Internacional, muito importante. Flamengo é um dos principais favoritos. Também Bragantino e Galo. Bragantino que segue sem tomar gol na temporada, tá? A gente vai falar aqui dos mais favoritos, dos melhores SGs. O Bragantino com certeza vai estar por aí, tá? E aí, a gente tem aqui ainda Santos e São Paulo, clássico, Remo e Mirassol, Palmeiras e Vitória também bem favorito, Palmeiras, Grêmio e Botafogo, Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Curitiba, tá? E aí eu gosto de trazer o nosso bordão aqui, né, para analisar arte na tela aqui para os nossos favoritos e melhores SGs para a rodada 2 do Cartola, tá? Então, assim, se a gente olhar para a chance de vitória, lembrando que eu estou olhando aqui por causa de aposta, tá? Eu tenho um algoritmo próprio, mas ele ainda não está funcionando porque tem poucas rodadas do campeonato. Pelas casas de aposta, o Palmeiras aparece como principal favorito, 75%, tá? O jogo vai ser em Barueri, na Arena Barueri, né? O Palmeiras até que tá bem esse ano lá. O segundo principal favorito é o Flamengo, com 71%, mas quero destacar aqui que o Flamengo aparece como o melhor SG, à frente um pouquinho do Palmeiras, né? O Internacional não fez gol jogando em casa contra o time do Atlético Paranaense. O Flamengo é um time que em casa se defende muito bem. No passado era uma máquina de segurar SG quando jogava em casa. Então eu concordo aqui com essa análise da casa da aposta, tá? Acho que o Flamengo realmente é mais favorito para SG, mas talvez o Palmeiras pelo adversário seja mais favorito do que o Flamengo. Mas de qualquer jeito, são os dois times que a gente tem que focar ali, tá? Vitória até teve uma apresentação boa contra o Remo, mas acho que também a gente tem que olhar para a fragilidade do Remo, né? Então, Palmeiras acho que é favorito contra o Vitória. Depois, eu quero destacar aqui que o Cruzeiro aparece como o terceiro maior favorito.
Eu realmente acho que o Cruzeiro é favorito. Curitiba jogando em casa, até teve um jogador expulso cedo, mas o Morisco foi bombardeado, né? Aliás, o Morisco salvou o Curitiba de uma goleada. Mas foi um time que demonstrou fragilidades, assim como o Cruzeiro, tá? Contra o Botafogo. Eu acho que o placar foi meio mentiroso, né? Não que o Botafogo não tenha merecido, mas eu acho que 4-0 foi demais, tá? Acho que o Botafogo jogou melhor que o Cruzeiro, jogou para ganhar do Cruzeiro, mas 4-0 acho que foi uma diferença muito grande. E aí eu acho interessante que as casas de aposta estão colocando o Cruzeiro como o terceiro favorito, mas não é o terceiro melhor SG. Acho que muito pensando nesse primeira goleada que o Cruzeiro sofreu. Cara, ainda acho que o Cruzeiro tem boas peças defensivas para a gente aproveitar. Então a gente vai comentar um pouquinho. Depois aparece o Vasco aqui como um SG interessante, ou um time favorito para a rodada, só com um SG aqui já de 40%, vocês veem que caem bastante em relação a Flamengo, Palmeiras. A defesa do Vasco não é muito confiável, mas pegando essa Chape, que a gente já viu que tomou bastante gol ali, tomou 2 gols do Santos, fez 4. Eu acho que tende a ser um jogo que o Vasco ganha, mas pode ser que tome gols, tá? Então a gente tem que escolher bem as peças defensivas se a gente for escolher alguém do Vasco. Ofensivamente, cara, tem um meia bom e barato que vocês vão ver que vai ajudar muito na valorização e na pontuação. E para finalizar nossa análise de confrontos aqui, dois jogos para destacar, tá? O Bahia aparece como um favorito aí para a rodada, mas não aparece no top 5 de SG. Ou seja, é interessante a gente pensar em peças ofensivas do Bahia. A tendência é que ele marque gols, ganhe o jogo. O Bahia em casa é muito forte, tá? Mas o Fluminense também é um time muito forte, né? O Zubeldia acertou bastante o time. Joga melhor em casa. O Zubeldia já tem 14 vitórias em casa seguida. Fora, tem algumas quedinhas de desempenho. E o Bahia na Fonte Nova é muito forte. Então acho que o Bahia, assim, é favorito, mas não sei se eu confio tanto no SG assim, a gente tem que pensar nisso, né? E o Bragantino, cara, que não aparece no top favoritos, o Galo realmente tem jogado bem com o time titular, né? Ganhou do Cruzeiro, empatou com o Palmeiras ali, o Palmeiras empatou bem no finalzinho do jogo, mas acho que aparece muito um SG forte do Bragantino, porque não tomou gol ainda em 2026, né? Então é uma defesa bem, bem sólida, tá? Acho que vale a pena a gente olhar algumas peças desse jogo. Pô, Eduardo, e os outros jogos aqui? Comentar alguma coisa? Cara, a gente tem um Remo e Mirassol, né? O Mirassol em casa sempre muito forte, fora tem cambaleado. Acho que o Remo vai tentar mostrar força aí no Mangueirão, lá ele, né? Então, acho que o Mirassol é favorito, mas é um jogo parelho, tá? A gente tem o clássico, que é sempre difícil ali, né? Acho que o Santos é levemente favorito pelo mando de campo. Em São Paulo, o mando pesa bastante, né? Ainda tem Grêmio e Botafogo, tá? O Grêmio que tem um ataque muito forte, mas a defesa não tá bem. O Botafogo aí tá se acertando com o Martin Anselmi. Talvez um jogo para ambas marcam também, enfim. Acho que é um pouco os comentários que eu tinha para fazer aqui sobre os jogos, tá? E agora, a gente vai partir para essa questão das dicas por posição e começar a montar o nosso time. E aí, vamos já vender todo mundo, né? E aí, conforme eu for escalando o time, eu vou usar ali nosso simulador, tá? Então vamos lá. Deixa eu vender todo mundo aqui e começar a escalar pelos goleiros, tá? E aí, para quem conhece aqui, sabe que a gente tem de novo nosso bordão. Arte na tela para os nossos goleiros convocados para a primeira rodada, tá? É, Nossos goleiros convocados foram Walter, Brazão, Ronaldo, Cleiton, Carlos Miguel, Rossi. E aí vocês veem que tem o preço deles aqui e o mínimo para valorizar. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cartola ainda não disponibilizou o mínimo para valorizar, tá? Vou até voltar rapidinho aqui para falar um pouquinho da nossa planilha de simulação. Depois eu volto para falar aqui dos goleiros, tá? Então, voltando aqui, como vocês podem ver, o Cartola ainda não liberou o mínimo para valorizar dos jogadores. E Eduardo, como é que você criou essa planilha aí que você está mostrando pra gente, tá? Que você consegue colocar o preço, colocar a pontuação na rodada um e ele mostra o mínimo para valorizar, colocou ali dos goleiros, como é que você fez isso? Bom, eu peguei a regra que o Cartola usava no ano passado, tá? A tendência é que eles mantenham, e aí eu fiz uma fórmula lá no chama regressão, enfim, não quero explicar muito sobre isso, mas fiz uma regressão ali no Excel, pegando as pontuações dos jogadores nas rodadas do ano passado, para poder chegar nessa fórmula de valorização e criar essa planilha que é mais intuitiva para você, tá? O que vocês precisam saber na prática? Cara, provavelmente, se não mudar nenhuma regra, você pega o preço do jogador, multiplica por 0,52 mais ou menos
e isso dá o mínimo dele para valorizar. Não é exatamente isso, tem um fator de ajuste ali, mas é mais ou menos, tá? O preço vezes 0,52. E se o jogador vai jogar o primeiro jogo, então se ele não jogou a primeira rodada, daí você pega o preço dele e multiplica por 0,46, mais ou menos, tá? Anotem essas regrinhas aí, ou eu vou deixar disponível depois para vocês essa planilha aqui de valorização. Então, por exemplo, só deixa eu exemplificar aqui dos goleiros, né? Vamos olhar. O Rossi, por exemplo, 7,57, 0,60. Então a gente vem aqui, coloca 7,57, 0,60 e o mínimo para valorizar do Rossi deve ser em torno de 3,96. Eduardo, e se o Cartola mudar essa fórmula? Eu vou atualizar a planilha e também vou deixar disponível para vocês, tá? Além do mínimo para valorizar, eu trouxe um algo a mais aqui, um diferencial. Se você colocar aqui a pontuação do jogador, vamos supor, o jogador fez 5 pontos. Ela simula aqui quanto que o jogador ganharia de cartoletas, tá? 0,28. É, eu já volto para explicar mais sobre isso, mas vamos voltar para as dicas por posição ali falar dos goleiros, tá? E depois eu falo como é que eu vou deixar essa planilha disponível para vocês, tá? Então, voltando aqui para a posição de goleiros, voltando para arte na tela aqui, né? A gente tem os nossos goleiros convocados. Cara, eu acho que a gente tem esses 6 goleiros que eu coloquei na tela, todos eles têm um mínimo para valorizar relativamente acessível, tá? A gente tem o Walter aqui 3,15, o Brasão 2,77, é um mínimo para valorizar um dos mais baixos que a gente tem aí. Ronaldo 3,58. Só que eu tava olhando principalmente para a questão de goleiros que também tem um potencial de SG, de pontuação, tá? Por quê? Diferente de outros anos, em que jogadores que pontuaram muito na primeira rodada valorizavam fácil, agora o jogador precisa pontuar, tá? Você não vai ver um jogador precisando de 0,50, 0,30 para começar a valorizar. O que vai ter menos é isso, 2, 3 pontos. Então o jogador precisa pontuar. E aí, cara, me chama muito a atenção. O Carlos Miguel precisa de 3,65 para começar a valorizar. E o Rossi, tá? Que precisa de 3,96 para começar a valorizar, como eu tinha destacado. Por quê? Eles têm um potencial de SG muito bom, tá? Acho que quem estiver olhando para o Brasão também, 2,77, acho interessante, tá? É uma diferença, é quase um de diferença aqui de valorização. Só que é um jogo bem parelho, né? O Brasão costuma ser bastante exigido em casa, eu acho que é uma opção que vale a pena, tá? O Walter também, 3,15, precisa de menos do que o Carlos Miguel e do que o Rossi, mas eu acho que nesse momento, a gente tem que olhar também para a questão da pontuação. E aí, por esse quesito, por enquanto, no vídeo de hoje, pensando na valorização e também na pontuação, eu vou escolher o Carlos Miguel, tá? 3,65 é um pouquinho menos do que o Rossi, e eu acho que ele pode ser bastante exigido, tá? O Rossi não costuma fazer muitas defesas, o Carlos Miguel costuma. Mas eu ainda tô na dúvida, tá? Essa posição de goleiro tá bastante em aberto, a gente tem um Cleiton mais ousado pegando o Galo, tá? Mas por enquanto eu vou escalar o goleiro Carlos Miguel aqui do Palmeiras, beleza? Pô, Eduardo, como é que eu faço para ter acesso a essa planilha? Bom, então eu montei duas planilhas, tá? Essa daqui, que você pode simular a valorização do jogador, ó. Se você colocar aqui 6, vamos pegar o Carlos Miguel, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do Carlos Miguel. Custa 7,12, 7,12, fez acho que menos 0,60, né, na primeira rodada, alguma coisa assim. E se ele fizer 5 pontos, pegar só o SG, ele valoriza 0,36. Essa planilha em específico vai estar disponível para os sócios. Mas eu montei uma outra planilha, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e nos comentários também. Aqui você coloca o preço também, então você vai colocar o preço do Carlos Miguel ali. Vou só dar um exemplo, não lembro mais quanto é que ele está custando. 5, 2, e vai aparecer o mínimo para valorizar. Só que você não vai ter a simulação ali de colocar quanto que o jogador pontua e quanto ele ganha de cartoletas, tá? Eu coloquei aqui umas bases tipo 0, 5 e 10 pontos. Você pode olhar, já é alguma coisa, né? Então, já acho que é uma planilha que vale a pena vocês olharem. Mas essa planilha em especial aqui de simular, que eu acho que é bem legal, tá? Vai ajudar bastante nessa rodada. Essa daqui eu vou deixar pro pessoal que é sócio lá do plano. Mas, enfim, a planilha gratuita acho que já vai ajudar bastante. E aí, pessoal, até aproveitando para fazer o nosso merchanzinho aqui,
Cara, muita gente falou, né? A gente tinha feito a promoção de 99,90 no para a primeira rodada, e o pessoal falou: "Pô, Eduardo, mas final de mês tava difícil de conseguir pagar, tava complicado". A gente não conseguiu manter a mesma promoção de 99,90, tá? Mas a gente criou uma segunda promoção que vai valer até a rodada 2, porque daí a maioria do pessoal já recebeu o pagamento ali, quinto dia útil, por aí. Então, até a final da segunda rodada vai estar 109,90, tá? Então, de 99,90 passou para 109,90, mas ainda está abaixo dos 149,90, que é o preço original. Então, ainda está na promoção, tá? Quem conseguiu pegar a promoção ali da primeira rodada economizou R$ 10, mas ainda vale bastante a pena, tá? É um conteúdo estatístico muito bom, tabela estatística, cruzamento de scouts. Nosso time fez 68 pontos na primeira rodada, foi um pouquinho melhor do que o meu aberto. Tava com o Canóbio aqui, né? Um time que a gente foca bastante na segurança. Você tem acesso a time exclusivo, tem material estatístico, tem essa planilha de valorização, lives exclusivas. Vale muito a pena, tá? Eu vou deixar também o link aqui na descrição e fixado nos comentários do plano de sócio aqui por R$ 109,90. Então aproveitem até a rodada 2, beleza? Agora, sem mais merchan, agora é dica, time para valorizar, para ganhar cartoleta e para mitar na rodada 2, tá? Bora para cima. Então aqui, vindo para a posição de zagueiros, vamos trazer aqui nossa arte na tela? Arte na tela para os nossos zagueiros convocados aí para a rodada 2, tá? E cara, eu já trouxe três nomes aqui que podem estrear. Eu acho que jogadores que estreiam podem ser um diferencial aí para a rodada, porque como vocês viram, ao invés de multiplicar por 0,52, multiplica por 0,46, tá? Então eles costumam ter um bom mínimo para valorizar. Eu trouxe o Danilo, eu não sei se ele vai para o jogo ainda, assim como o Vidalba, tá? Acho que Cruzeiro e Flamengo tem um potencial de SG legal para a rodada. É... E eles vão estar com o mínimo para valorizar ali de 3,71, 4,64. A gente precisa ver para confirmar se eles vão para o jogo ou não, tá? De qualquer jeito, a gente tem o Bruno Fux aqui, custando 8 cartoletas, 3,71 aqui para começar a valorizar. O Bruno Fux, que é um dos zagueiros que mais desarmam aí, né? Foi assim no ano passado, esse ano no Paulistão começou desarmando bastante. Acho que vale muito a pena, tá? O Bruno Fux. Trouxe além do Danilo e do Vidalba, eu trouxe o Gustavo Marques, zagueiro que destruiu aí na primeira rodada, fez 9,70. Ele começou muito barato, então o mínimo dele para valorizar tá muito bom, tá 3,66. Melhor até do que o Danilo e do que o Vidalba, tá? Trouxe o Santi Mingo, eu acho que o Bahia é favorito. O Mingo é um cara que vai bem nos desarmes ali também, né? Precisa de 2,67 para começar a valorizar. E aí, uma última dica. Pô, Eduardo, não acredito que você vai recomendar um zagueiro do Remo. Vamos lá, pessoal. Aqui é assim: muitas vezes a gente acaba escalando um meio, ataque um pouco mais caro e falta cartoleta para zaga. Onde eu recomendo você poupar cartoleta? Não poupe cartoleta no meio, no ataque, no lateral. Priorize poupar cartoleta na zaga, tá? Então, pô, tá me faltando cartoleta, quero buscar um zagueiro mais baratinho. Vai no zagueiro, tá? Zagueiro é uma posição para economizar, goleiro também é bom para economizar, técnico, depois lateral, meio e atacante, tá? Por último, isso daí. Então, quis trazer aqui o Kaique Almeida, é um zagueiro do Remo, vai jogar em casa, precisa de um ponto só para começar a valorizar. Então, assim, se ele perdeu o SG e fizer um desarme, ele já valoriza alguma coisinha, tá? Por isso que eu quis trazer ele aqui para passar essa estratégia para vocês, de que economizem na zaga, tá? Não nas outras posições. Cara, olhando um pouco, pensando na valorização e na pontuação, eu vou escalar no meu time por enquanto o Bruno Fux do Palmeiras. Eu acho que é um zagueiro interessante. Pô, Eduardo, vai dobrar o Palmeiras? Cara, tanto o Bruno Fux como o Carlos Miguel são bons jogadores de média básica. Então, confio. Mas quem quiser, dá pra ir com o Rossi ali no gol também, tá? Depende, a gente até puxa o Rossi depois. Vou pensar um pouco até o final do vídeo. E, cara, eu vou escalar o Gustavo Marques, tá? Custa 5,86. Deve precisar de uns 3 pontinhos ali para começar a valorizar. O time do Bragantino não tá tomando gol aí. O Hulk é um cara que costuma perder a posse de bola. Acho que ele pode ser um bom nome aí para rodada, tá? Gustavo Marques do Bragantino, beleza? Pensando na valorização. Mas confesso que me coça a mão de escalar o Danilo e o Vidalba, tá? Vamos ver se eles vão pro jogo ou não, né? Vamos agora para a posição de laterais, cara.
É, E aí, vamos trazer aqui arte na tela para os nossos laterais aí para rodada, tá? E aqui nas laterais eu já começo a trazer algumas opções um pouquinho mais caras. Vocês vão ver que, por exemplo, no ataque, eu vou ter um atacante caro, tá? Tô na dúvida entre Flaco Lopes, Vitor Roque e o Caio Jorge, tá? São três nomes que são muito interessantes. Aliás, a comparação Flaco-Roque é forte aí pra rodada, tá? Mas enfim, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe o Paulo Henrique. Eu acho que o Paulo Henrique deve ser titular nesse jogo. Pô, Eduardo, mas você falou que a defesa do Vasco não é muito confiável. Então, mas o Paulo Henrique é um lateral muito desarmador, tá? Ele foi um dos melhores laterais do Cartola no ano passado. E ele custa 10 cartoletas. Como ele não jogou, ele vai precisar de 4,64 para começar a valorizar. Não é muita coisa, tá? Acho que ele consegue até essa pontuação sem SG. Então, eu acho que é um nome bem válido. Outro que eu gosto bastante é o Luciano Juba, tá? Que foi eleito lateral bom e barato. Acho que o SG é um pouco mais ousado, tá? Mas ele é um cara muito ofensivo, começou desarmando bem aí na primeira rodada. Precisa de 4,49 para começar a valorizar. E gosto muito do Emerson Royal, tá? Do Flamengo, cara. Custa. Ele vai pro jogo? Eu acho que sim, tá? Eu acho que o Varela vai jogar a Supercopa. Depois o Flamengo vai precisar entrar com o time titular no Carioca para poder, de repente, ainda buscar não ficar no Z4 ali, né? Então talvez no meio de semana o Felipe Luiz dê uma rodada e o Emerson Royal ganhe uma chance. O Varela também seria uma opção boa, tá? Também não ia precisar de muito para valorizar, não. Mas Emerson Royal, se for pro jogo, acho que uma baita opção. E aí trouxe um laterais um pouco mais caros. Cara, Capixaba, monstro, né? Fez gol, tem cobrado algumas bolas paradas ali do Bragantino. Super desarmador, mito de cartola. O Bragantino não tá tomando gol. O problema é que ele precisa de 7,79 para começar a valorizar, né? Então, isso é uma questão em relação ao Capixaba. Tem o Kaique Bruno também, precisando de 6,48 para começar a valorizar. Talvez o parceiro dele, o William, seja até um pouquinho melhor, tá? Mas é um cara que me agrada. E o Piquerez também. São laterais excelentes aí, muito bons para rodada, mas precisam de um pouquinho mais para começar a valorizar. Cara, tem outros nomes? Cara, tem o Renan Lodge, por exemplo, também que é interessante, na mesma linha do Capixaba, pensando em média básica. O próprio William, parceiro do Kaique Bruno, né? Lucas Piton também, Igor Formiga também é um nome interessante. Kelvin ou Giai, tá? Que vão estar baratinhos também. Tem as opções aí, tá? Mas por enquanto os que eu mais gosto são esses daí mesmo. Lembrando que no vídeo de atualização a gente compara um pouco mais as estatísticas. Cara, por enquanto, eu vou com dois caras que não estão prováveis. Vão ser o Paulo Henrique, do Vasco, e o Royal do Flamengo, cara. A gente vai ter a escalação do Flamengo e acho que a gente vai ter confirmação sobre o Paulo Henrique também. Se um deles não for pro jogo, é bem possível que eu traga aqui o Juba, tá? Acho que o Juba é uma opção excelente aí pensando em valorização. Não tinha ninguém do Cruzeiro, tá? Talvez eu também pense num William aqui, não sei, tem que ver o mínimo para valorizar dele depois. E acho que eu vou fechar assim. Cara, acho que na verdade eu vou com o Rossi, tá? Porque lá na nossa tabela tava aparecendo o Flamengo como o melhor SG, né? E não o Palmeiras. Então, ao invés de dobrar o Palmeiras, é melhor acho que dobrar o Flamengo, né? Então, vamos assim, tá? É... Então, vamos agora para a posição de técnico, cara. Aliás, vamos deixar técnico por último, porque vamos ver como é que vai ficar de cartoleta, tá? Vamos passar aqui pro nosso meio de campo. E aí, trazendo nossos meias convocados aí para a rodada, arte na tela. Aqui também, assim como eu vou falar do ataque, eu acho que vale a pena você escalar algumas pecinhas um pouco mais caras, tá? Como o vídeo é de valorização, eu vou trazer peças mais baratinhas, tá? Cara, Maurício tá custando 6,27 cartoletas. Ele tá até com a camiseta que eu tô usando aqui do Palmeiras, né? A mesma camiseta aí na arte. Acho que é um bom jogador, tá? Eu gosto muito do Maurício. Precisa de 3,20 para começar a valorizar. O William do Grêmio, ele não tá provável ainda, tá? No Cartola, mas eu acho que ele pode ser que jogue, tá? A gente tem que ficar de olho sempre no prováveis do Cartola. Eu mostrei ele no comecinho, mas não atualizei para vocês. Mas aqui, ó, na aba de prováveis você vê a provável escalação dos jogadores, tá? Hoje eu quero mais falar aqui por cima, falar um pouquinho mais de valorização, mas olhem lá, prováveis do Cartola, beleza? Ele é um nome interessante. Nuno Moreira, também do Vasco, cara. 6,79 para começar a valorizar. Mínimo. Não, 6,79 ele custa.
3,57 para começar a valorizar, tá? O Nuno que joga meio como atacante, em São Januário ele é um cara que se destaca bastante. Eu não sei se o Vasco já vai estrear ali Inestrosa, Brenner, não sei se eles vão estar disponível para estreia. Se não, cara, o Nuno pode assumir um protagonismo legal. Pô, Eduardo, mas o Coutinho não é melhor? O Coutinho não tem mais potencial? Cara, talvez até tenha, só que o mínimo para valorizar do Coutinho é 7,75, do Nuno 3,57, tá? Então, acho que isso faz uma diferença. Se você quiser ir com meia caro, de novo, use a estratégia do reserva de luxo para poder cercar isso daí. Mas claro, o Arrascaeta, cara, jogando em casa, a gente vai ter escalação, se ele for confirmado de titular, pô, opção absurda aí para rodada, é um cara sempre muito bom, só que deve precisar de quase 10 pontos para começar a valorizar, tá? Então, eu tô ainda nesse dilema, se eu escalo ele ou se eu escalo um atacante mais caro. Tô pensando ainda. Um outro cara também caro, eu não recomendo colocar os dois no time, porque o risco de perder cartoleta é muito alto, é o Matheus Pereira, tá? Também tem um jogo bem favorável contra o Curitiba, 9,39 aqui pro MP10, tá? Tá, Eduardo, como é que você vai montar o seu time aí para para rodada? Então, como eu tô falando para vocês, eu tô focando por enquanto na valorização. Tem outros nomes, Alan do Palmeiras, pode ser um nome interessante. Jean Lucas do Bahia, o Everton Ribeiro também do Bahia pode ser uma opção legal, tá? Tem mais nomes aí que a gente poderia trazer. Por enquanto, eu vou focar em Nuno Moreira. Eu acho que eu quero ter uma pecinha ofensiva do Vasco contra a Chape. E ele tá bem baratinho. Eu vou escalar também o Maurício do Palmeiras para ter essa peça ofensiva do Palmeiras também bem baratinho. E vou aguardar notícias, tá? Por enquanto, quem tá provável do Grêmio é o Cristaldo, tá? Se ele for pro jogo, também é uma peça válida. O Grêmio tem criado bastante ofensivamente. A defesa não tá muito sólida, mas ofensivamente tem criado. Se for o Cristaldo, 6 cartoletas também vale a pena, mas eu tô achando que o William vai ser titular, tá? E se ele for titular, vamos tirar dos prováveis, pelo preço que ele tá ali, cara, eu acho uma opção absurda, tá? William, baita nome aí pra rodada. Vamos achar ele aqui, William, tá? Então, por enquanto, eu vou com um meio bem baratinho, porque aí no ataque agora eu quero trazer uma opção um pouquinho mais cara, tá? Quero fazer uma análise aqui sobre os atacantes, beleza? É, então, antes da gente trazer a nossa arte na tela aqui, eu falei que não ia ter mais propaganda, mas tem mais uma, tá? Pedi para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? A gente está trazendo sempre conteúdo gratuito aí de qualidade, tem esse material estatístico, tem a planilha aqui. Então, é muito importante se inscrever. Vamos bater 16 mil inscritos já já, tá? Vamos conseguir, eu tenho certeza que com a moral que vocês estão dando, a gente vai conseguir. Quem já deixou o like também, hype o vídeo, tá? É muito importante para o YouTube recomendar para mais pessoas. E também segue a gente no Instagram, a gente tá trazendo sempre conteúdos interessantes lá. Eu vou deixar também na bio do Instagram essa planilha, tá? Para quem não conseguir baixar aqui no YouTube, lá no Instagram vai ter a planilha também para vocês conseguirem baixar, beleza? Então sigam a gente aí no Instagram, no YouTube, que vai dar uma moral muito grande pra gente, beleza? E aí agora vamos partir para os nossos atacantes aí para rodada, tá? Então vamos lá. Arte na tela para os nossos atacantes convocados para a rodada. Cara, eu trouxe três caros e três mais em conta, tá? Quem foram os três caros? A dupla Flaco Rock, eu acho que é interessante. Quem que eu escalo? Vamos fazer uma comparação ali de quem precisa de menos para valorizar, tá? Aqui eu tô trazendo do Flaco, tá? O Flaco custa 18,74, precisa de 10,74 para começar a valorizar. Vou fazer a simulação também do Vitor Roque depois, tá? Tem o Caio Jorge, precisa de 14, custa 14,68 e precisa de 7,75 para começar a valorizar, um pouquinho menos do que o Flaco e o Vitor Roque. E tem o Pedro também, tá? Custando 18,61 e precisando de 10,06 para começar a valorizar. Então, desses três caros, o que precisa de menos para valorizar é o Caio Jorge, tá? Então, se for pensar nesse quesito, seria ele para escalar. Mais baratinho, não tá tão barato assim, na verdade, mas tá um pouquinho mais. A gente tem o Eric Pulga e teria o Ademir também, tá? Depois eu até calculo quanto é que o Ademir precisa para valorizar. Eric Pulga é uma opção muito boa, ele é muito bom de cartola, gera muita média básica, é, precisando de 5,08. Tem o Gabigol, que deve estrear aí contra o São Paulo, né? Vai precisar de 4,17 mais ou menos para começar a valorizar. E tem o Luiz Araújo também do Flamengo, tá? Custando 10 cartoletas,
também deve fazer sua estreia aí, vai precisar de 4,64 para começar a valorizar. Então, boas opções, tá? Para ter uma pecinha do Flamengo, de repente, para não gastar com o Pedro, um Luiz Araújo ou um Samuel Lino também, eles estão com preço parecido ali, acho que são opções interessantes para rodada, beleza? Então vamos voltar aqui, cara. Vamos ver o Vitor Roque quanto ele precisa para valorizar. Ele não tá disponível, tá? 19,85 e ele fez 7,60, né? Vamos ver aqui. 19,85 e fez 7,60. Cara, 10,78. É quase a mesma coisa do que o Flaco, tá? O Flaco precisa de 10,74 e precisa de 10,78. É bastante, tá? Bastante mesmo para valorizar. E vamos ver o Ademir, que eu tinha falado, também acho que é interessante. Quanto é que tá custando o Ademir? É... Ademir, 8,37, tá bem baratinho. Cara, não tinha me atentado a isso. 8,37 e fez 5,20. 8,37 e fez 5,20. Precisa de 4,67 para começar a valorizar. Um pouco a menos também do que o Eric Pulga, cara. Interessante, hein? Que eu falei aqui, Luiz Araújo e Samuel Lino no mesmo preço. Cara, por enquanto, eu já tenho uma peça do Palmeiras aqui, então eu não vou escalar o Flaco e o Roque, até porque a gente tá montando um time mais pensando em valorização, mas dor de cabeça aí, vamos ver, tá? A gente vai ter que pensar o que fazer aqui. Eu vou ter o Caio Jorge, tá? Eu não tô com ninguém do meio pra frente do Cruzeiro, e acho que o Cruzeiro é bem favorito contra o Coxa. Dos caros, ele é o que precisa de menos pra valorizar. Eu quero ter uma pecinha do Flamengo, tá? É... Não sei se joga o Luiz Araújo ou o Samuel Lino, né? Como com o Luiz Araújo, que eu trouxe ali nas dicas, mas pode ser que seja chamar. Os dois são interessantes, os dois estão com um preço bem parecido, tá? E aí, pra fechar aqui, cara, a gente teria o William José, seria um cara interessante. É... Mais barato. Tem o Gabigol também, que é interessante. Lucas Barbosa ou o Sacha também. Bruno Henrique, se for para jogo, pode ser um nome interessante, né? Eduardo Sacha. Mais barato ainda, cara, acho que difícil, tá? Tem o Amuzu, ó. Pra quem tá muito sem cartoleta, de repente o Amuzu pode ser uma opção. De repente, pra um reserva de luxo pro Ademir, pode ser o Amuzu uma peça interessante, tá? Cara, eu quero ter uma peça do Bahia, tá? Será que a gente dobra o ataque do Bahia? Ou a gente vai com o Gabigol? Cara, acho que por enquanto, ó, eu vou dobrar o Bahia, tá? Eu vou com o Pulga no meu ataque, acho que é um nome interessante pra rodada. E aí, na reserva de luxo, a gente traz o Ademir, cara, porque um dos dois vai entregar pontuação. E aí a gente decide nosso capitão. Depois, será que eu coloco o Pulga de capitão? Um bom nome, hein? Bom, vamos decidir o capitão daqui a pouquinho. Deixa eu escalar o técnico primeiro. Então, nosso técnico, cara, pô, a gente escalou um time bem baratinho, tá? Daria pra escalar Felipe Luiz, Abel Ferreira, só que eles devem precisar de bastante pra começar a valorizar, né? Dos técnicos mais baratinhos que a gente tem aqui, cara, o Mancini, né? Seria um nome interessante. Dinizismo, né? A gente foi com o Paulo Henrique? Foi já, né? O Rogério Ceni também tá bem caro. Vamos ver quanto é que o Felipe Luiz precisa para começar a valorizar, que acho que ele é o principal. O Abel, 11,10, 3,66. Vamos ver. 11,10, 3,66. 11,10, 3,66. Deve precisar de 5,99 para começar a valorizar, cara. Não é uma valorização absurda, tá? Vamos comparar aqui, por exemplo, com o. É que o Mancini eu estaria meio que dobrando o Bragantino, que eu já tô com o Gustavo Marques, né? Fernando Diniz também. Tá, vamos comparar com o Diniz, 7,95. E fez. O Mancini vai 6,92 e 8,07. 6,92, 8,07. 4,10, cara. A diferença nem é tão grande assim. Um só. E a gente tem cartoleta para escalar o Abel aqui. Deixa eu fechar com o Abel, tá? Aí a gente dobra o Palmeiras na defesa com Fux e Abel, Rossi, Royal, Gustavo Marques e Paulo Henrique. Eu gostei do time desse jeito. Acho que tá bom para pontuar e bom para valorizar, tá? Então é isso. Antes de fechar o capitão, só lembrar vocês aí, like, se inscrever, seguir a gente no Instagram, hypar o vídeo e o plano de sócios, tá? R$ 109,90.
até o final da rodada 2, beleza? Cara, eu acho que o Bahia é favorito, mas aí colocar a faixa de capitão no cara do Bahia, ainda com reserva de luxo no Bahia, acho que pesar um pouco demais a mão, né? O Fluminense é um time bem forte. E o Flamengo, a gente tem essa questão de que o Luiz Araújo não é o principal jogador do time. Então, acho que nessa rodada o capitão até fiz um suspense, mas aqui, ó. Faço K imediatamente. Acho que agora ele desencanta contra o Coxa. E eu gostei bastante do meu time. Tá lembrando? Banco de Reservas ainda escalar na live de fechamento. Tem vídeo de atualização ainda. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até uma próxima. Falou!